E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem, estudando bastante, tá? Pessoal, no Fala Jurídica anterior, no vídeo anterior que nós fizemos, a gente tratou de questões mais introdutórias sobre assuntos previdenciários, né? Falamos ali desde da promulgação da Constituição de 88, né? A redação original dela, vimos depois a emenda 20, a emenda 41, né? Todas as modificações que foram inseridas no texto constitucional que impactaram no regime próprio de previdência social, ou seja, no regime que afeta ali diretamente os servidores públicos efetivos, né, que integrem ali que façam parte de um ente federado que tenha instituído um regime jurídico único, né, que tenha um estatuto do servidor público, tá? Então, foi sobre isso que nós conversamos. Neste vídeo agora, pessoal, aqui sim a gente vai tratar acerca da proposta que o governo encaminhou para a Câmara dos Deputados, né? Essa proposta de emenda à Constituição inicia sua tramitação pela Câmara. E claro, pessoal, vai ter aí, pode ser que a gente tenha diversas modificações no texto, tá? E que no final nós cheguemos aí a uma roupagem diferente disso do que a gente vai tratar agora, né? Veja que a gente está utilizando como parâmetro aquilo que foi proposto e encaminhado pelo governo, né? Como isso vai chegar no final, aí realmente tem que acompanhar, né? O que vai acontecer nesse meio do caminho, né? Vão ter muitas audiências públicas, muitas discussões, enfim, isso ainda vai para o Senado, né? Então, muita coisa pode modificar ainda, né? Alguns tópicos, penso eu, que não vão ser modificados, tá? Mas outros podem ser, enfim. Mas, em linhas gerais, vamos tomar como parâmetro aquilo que o governo efetivamente encaminhou, protocolou na Câmara dos Deputados, tá? Pessoal, vamos lá. Fazendo sempre uma comparação do que é atualmente, do que está na Constituição atualmente, de como pode ficar aí em virtude da proposta e a emenda à Constituição 287, é o número da proposta da reforma da Previdência, a PEC 287. Pessoal, aposentadoria voluntária. Aposentadoria voluntária é aquela aposentadoria que o servidor preenche, né, ele cumpre os requisitos da lei, aí ele manifesta sua vontade, né, cumprindo os requisitos, ele se aposenta, tá? Regra atual, pessoal, artigo 40, inciso 3º, alineado à Constituição. O servidor, para se aposentar de maneira voluntária, ele precisa de 10 anos de 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, tá? E a idade mínima de 60 anos para homem, 55 anos para mulher, tempo de contribuição mínimo para homem, 35 anos, tempo de contribuição mínima para mulher, 30 anos, desculpa. Então, a gente tem a fórmula 95-85, né? Vocês já devem ter visto isso na imprensa, 95 para homens, soma de idade com tempo de contribuição, mulheres, soma de idade e tempo de contribuição dá 85, tá? Como pode ficar, pessoal? Aí a gente tem uma unificação das idades mínimas, tá? Então, não há mais distinção entre homens e mulheres, passa a ser 65 anos de idade para ambos os sexos, tá? Mais 25 anos de contribuição, mais os mesmos 10 anos, mais os mesmos 5 anos no cargo em que efetivamente se dará a aposentadoria, tá? Então é uma grande diferença com o que nós temos atualmente, né? Só comparar aqui nessa tabela, vejam aí que existe essa diferenciação, tá? Fica um pouco mais difícil para ambos os sexos aí poderem se aposentar, beleza? Com relação aos proventos, pessoal, o que a gente tem na Constituição atual? Só uma observação, pessoal, proventos, tá? Sempre que você estiver falando de aposentados, você não fala em salário, você não fala em retribuição, você não fala em nem salário nem remuneração, desculpem, tá? Ou você usa o termo benefício, ou você usa o termo proventos, tá? Então, só para fazer essa distinção terminológica aí, o vocábulo adequado quando a gente fala de aposentadoria, da percepção, né, que o aposentado faz jus, né, ou você chama de benefício ou de proventos, tá? Situação atual, pessoal, artigo 40, parágrafo 2º da Constituição. Não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo que se deu à aposentadoria. Então, os proventos aí precisam estar limitados, né, ao cargo em que o servidor se aposentou. O que acontece? A proposta do governo está vinculando isso ao RGPS, tá? Então, não poderão ser inferiores ao limite mínimo ou superiores ao limite máximo do RGPS, tá? Então, vejam aí que não faça uma vinculação ao cargo em que o trabalhador efetivamente se aposentou, o servidor se aposentou, e sim faz uma vinculação aí ao RGPS, tá? Lembrando sempre, pessoal, já comentamos isso, mas eu sempre reforço, a gente está falando do RPPS, tá? Estamos falando especificamente do regime de previdência próprio, tá? Dos servidores públicos, tá? Então veja que ele está trazendo para o RPPS o RGPS, tá? Naquela ideia, naquela tentativa de tentar cada vez mais aproximar a Previdência Geral
da Previdência dos Servidores Públicos, beleza? Bom, cálculo de proventos, pessoal, aqui sim a gente começa a ter uma regrinha um pouco mais dificultosa, mas vamos tentar aí ver se a gente consegue compreender. Como é que é atual, pessoal? Com relação às aposentadorias por invalidez, o que nós temos? A aposentadoria, o cálculo, né? Quanto que a pessoa vai receber. O cálculo é feito atualmente de maneira proporcional ao tempo de contribuição, salvo ser, ou seja, esquece a regrinha de proporcionalidade ao tempo de contribuição. Se ela for, né, se essa invalidez se deu em função de um acidente em serviço, de uma moléstia profissional ou de uma doença grave, contagiosa ou incurável, essas doenças é um rol taxativo em lei, tá? Dessas doenças graves. Então aí sim, nesses 3 casos, o servidor, aí, o ex-servidor, o aposentado, vai fazer jus a uma remuneração integral, tá? Não sendo o caso dessas 3 hipóteses, né? Se não for acidente, se não for moléstia, se não for doença grave, aí sim a aposentadoria dele vai ser proporcional ao tempo de contribuição, sendo uma dessas 3 hipóteses, aposentadoria integral, tá bom? Como pode ficar, pessoal? Vejam que mudou a terminologia, ele nem usa mais invalidez permanente, agora ele está usando incapacidade permanente, tá? Mudou aí a regrinha, tá? Antes de eu falar da regra propriamente dita, vejam só essa observação aqui embaixo. Se a incapacidade permanente for exclusivamente de acidente de trabalho, aí sim a aposentadoria vai ser integral aqui, tá? Ou não é nem integral, é 100% da média. Já vou explicar para vocês essa questão da média, tá? Como é hoje, pessoal, vejam só. Acidente em serviço, moléstia profissional e doença grave, você esquece essa regrinha de proporcional ao tempo de contribuição, né? Lá na proposta do governo, né, só acidente de trabalho vai ser aí o 100% da média, tudo bem? Então, tanto aí a moléstia profissional ou a doença grave vai acabar entrando na regra geral, tudo bem? Que é essa agora que eu passo para vocês. Qual é a regrinha geral? Que também vale para aposentadoria voluntária, tá, pessoal? A gente vai ver no próximo slide, tá? Mas já adiantando o expediente para vocês. Incapacidade permanente, como é que você calcula os proventos? Não sendo acidente de trabalho, vai ser assim, 51% da média da base das contribuições, então você vai pegar toda a vida laboral, vai fazer uma média daquilo, tá? Tem a média, tira 51%, e depois, para cada ano de contribuição, você adiciona 1% a essa média, então vai crescendo. Para você receber 100% da média, você precisa contribuir e permanecer em atividade por 49 anos. Inclusive, isso tem sido muito alardeado na imprensa, né? Porque, poxa vida, eu preciso de no mínimo 65 anos e 49 anos de contribuição, tem que começar a trabalhar muito cedo e tal. E é verdade, pessoal, a regra que está sendo proposta é essa mesmo. Então, na prática, o que vai se ter muito provavelmente é que dificilmente as pessoas vão conseguir se aposentar com 100% da média, né? Vai ser realmente muito difícil, hipóteses bastante raras aí, eu acredito, que a pessoa consiga se aposentar com 100% da média, tá? Mas a proposta do governo é essa daí, 51% da média mais 1% ao ano, inclusive para incapacidade permanente, para invalidez, tá? Aí o juízo de valor aí, é claro, fica a cargo de cada pessoa, se isso é certo, se isso não é. O fato é que, de fato, né, a Previdência é sempre bom reformar, né, para garantir, né, que no futuro o sistema seja sustentável, enfim. Mas aí no mérito, se isso que está sendo feito é correto ou não, não vamos entrar nesse mérito, apenas evidenciando para vocês as mudanças que podem acontecer, tá? Pessoal, então falamos da invalidez, né? Para compulsória, a regrinha é um pouquinho mais fácil. A gente tem hoje em dia 75 anos, tá? Era 70 anos, foi uma mudança recente, tá? De 2015, 2014, se eu não me engano, passamos aí a 75 anos, tá? De aposentadoria compulsória e proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Essa é a regra atual, tá na Constituição. Como pode ficar? Mantemos aí os 75 anos, tá, pessoal? O que vai acontecer? Você vai pegar o tempo de contribuição desta pessoa, não é? Vai dividir esse tempo de contribuição por 25, tá? E o cálculo vai ser limitado a 1. Então, se a pessoa contribuiu 30 anos, 30 dividido por 25, vai dar um número maior que 1, mas aí desconsidera. Vai ficar, a gente vai levar em consideração apenas o 1, tá? Aí esse 1 nós vamos multiplicar por aquele cálculo que a gente acabou de ver, os 51%, né, da média mais 1% por ano, tá? Então, tem aí esse fatorzinho aí de você ter que dividir o tempo de contribuição por 25, tá? Agora, claro, se o servidor aí já tem os requisitos da aposentadoria voluntária, não iremos empregar esse cálculo aqui, tá? Opa, perdão, acabei usando a caneta errada. Não se calcula por esse método aqui, beleza?
Bom, aposentadoria voluntária, pessoal, já comentamos, tá? Então, a regra da proposta é essa daqui, né? Aquela 51% da média da base das contribuições, mais 1% para cada ano de contribuição. É a mesma regra. Vejam lá que é tanto na aposentadoria compulsória quanto na aposentadoria por invalidez, por incapacidade, essa regrinha está sempre presente. 51% mais 1%. Ah, vou ter que trabalhar 49 anos para 100%. Então, veja nas 3 modalidades de aposentadoria, a realidade, a proposta é essa daí, tá? A situação atual, pessoal, é importante comentar a situação atual, uma regrinha que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender, tá? O que acontece, pessoal? Você tem que utilizar toda a sua vida laboral, tá? Você vai pegar um extrato ali de 80% do seu tempo de contribuição, tá? Desses 80%, você vai pegar as maiores remunerações e tirar a média. Então, essa é a regra atual, tá? Vou ler para vocês aqui o que está na Lei 10.887 de 2004, tá? Uma lei federal, artigo 1º desta lei. Média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Tudo bem? Trocando em miúdos, pega todo o seu período contributivo, pega uma amostra de 80% deste período, tá? E aí deste período você vai fazer a média das maiores remunerações. É assim que você calcula a aposentadoria hoje em dia, os proventos de hoje em dia, tudo bem? Mas, se a proposta passar, vai mudar essa metodologia. Vai pegar aí a média da base das contribuições, tá? Vai tirar 51% e aí vai adicionar 1%, né, desta média, desse cálculo, até a gente chegar aí no valor final do provento do servidor aí, do futuro aposentado, tá bom? Requisitos e critérios diferenciados, pessoal, são as famosas, né, e citadas aí aposentadorias especiais, tá? Como é que a Constituição trata isso hoje em dia? Lá no parágrafo 4º do artigo 40 está dizendo o seguinte: portadores de deficiência, aqueles que exercem atividades de risco, exemplos, policiais militares, guardas civis, enfim, atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E essas atividades se pegam, por exemplo, mineradores, pessoal que trabalha em minas, né, pessoal que trabalha com explosivos, enfim, né, que são realmente situações que trazem muito risco à vida das pessoas, à saúde dessas pessoas, tá? Então, esses casos podem fazer jus aí a aposentadorias especiais, critérios especiais de aposentadoria. Como é que a proposta nova, a PEC 287, trata isso, né? Pessoas com deficiência e atividades que sejam exercidas sob condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então veja que é o seguinte, o que dá para a gente compreender é assim: se, por exemplo, policiais militares fazem jus a uma aposentadoria diferenciada porque exercem uma atividade de risco, esse é o entendimento que se tem hoje em dia, né? O que a proposta está dizendo para a gente, isso numa primeira leitura, salvo engano, né? Ela está dizendo o seguinte: eu preciso realmente efetivamente verificar se esse trabalhador ele esteve submetido a condições, né, que realmente prejudicassem a sua saúde. Tá? Então eu não posso, de uma maneira geral, padronizar todos os funcionários da categoria X que exercem tal atividade fazem jus a essa aposentadoria. Não, preciso verificar caso a caso. Né? Na primeira leitura, a conclusão que a gente chega é essa. Então eu preciso efetivamente ver se realmente houve dano ali, se a atividade que aquela pessoa exercia prejudicou a sua saúde. Em se confirmando isso, aí beleza, ele vai poder fazer jus aí a uma aposentadoria especial. E qual é o benefício, digamos assim, que essa pessoa que exerceu essa atividade em condições penosas, né, nocivas para a sua saúde, o que ela pode ter de benefício, neste caso, em se comprovando efetivamente, né, o prejuízo à saúde? Ela pode ter, no máximo, uma redução de 10 anos no requisito de idade e, no máximo, uma redução de 5 anos no tempo de contribuição. Tá? Então, essa aí é a proposta, a roupagem do que está tramitando atualmente no Congresso. Vamos ver se isso permanece até o final ou se vai ter alguma modificação no meio do caminho aí. Com relação a cargos acumuláveis, pessoal, o que acontece? A gente sabe que o artigo 37 prevê algumas hipóteses de cargos acumuláveis, exemplo disso é 2 cargos de médico, por exemplo, 2 cargos de professores, tá? Então isso é permitido pela Constituição, tá?
E qual é a regra geral também em relação a aposentadorias, né? Podem receber mais de uma aposentadoria. Então, se às vezes a pessoa é professora da rede estadual de ensino e da rede municipal de ensino, né? Ambos estatutários. Isso é plenamente possível, então ela pode acumular essas duas aposentadorias, né? Porque são regimes distintos, tá? O que não pode acontecer são entes distintos, digamos assim, regime jurídico único e tal, mas, por exemplo, o Estado de São Paulo, ela é professora da rede estadual, pode se aposentar pelo Estado de São Paulo, ela é professora da rede municipal de São Paulo, ela pode se aposentar pelo município de São Paulo, isso é plenamente possível, porque os cargos são acumuláveis na atividade. Então, na inatividade, as aposentadorias também podem se acumular. O que se veda, pessoal, é que no mesmo regime, por exemplo, no Estado de São Paulo, a pessoa tenha duas aposentadorias pelo Estado de São Paulo. Isso não pode, tá? Mas, claro, uma aposentadoria de um regime próprio e uma aposentadoria do regime geral, aí não há vedação. A pessoa pode ser aposentada pelo INSS e também pode ter uma aposentadoria de regime próprio, tranquilamente não há vedação com relação a isso, tá? O que se veda é no mesmo regime você tem mais de uma aposentadoria, tá? Isso permanece, pessoal, tá? Na reforma que está sendo proposta, vai permanecer da maneira como está, com o adendo com relação às pensões por morte, tá? Pensão por morte é um assunto bastante estudado no direito previdenciário, lá diz muito, faz muita alusão a isso no regime geral, né? Muito se fala disso no regime geral, mas também tem um impacto aqui no regime próprio, tá? De repente a pessoa fica viúva, né? O filho, o pai é servidor público, essa pensão pode passar para o filho, enfim, aí tem regras específicas para isso, não vamos entrar nessa discussão, mas o fato é, admitia-se cumulação de pensões, tá? Então, por exemplo, um determinado cidadão tinha pai e mãe vinculados aí ao mesmo regime geral, ao mesmo regime próprio, melhor dizendo, de previdência social. Se os dois falecessem, era admitido que o filho cumulasse as duas pensões, mesmo sendo do mesmo regime próprio, tá? Melhor dizendo. Agora, pela roupagem da proposta, isso não vai mais ser possível, tá? Então, fica parecido aí com a questão da aposentadoria, que não pode haver mais de uma aposentadoria no mesmo RPPS, então não pode mais haver pensões, né, mais de uma pensão no mesmo RPPS. Regrinha específica aí com relação à pensão por morte, tá? Não vamos discutir muito sobre isso. Opa, deixa eu passar aqui. Beleza? Cargos em comissão, empregos públicos e cargo temporário. Situação atual, pessoal, qual é? Parágrafo 13 do artigo 40, RGPS para esse pessoal. E aí sim, uma coisa boa, né, que essa PEC está trazendo para a gente, é que os cargos eletivos, tá, vão passar também para o RGPS. Isso quer dizer o quê? Políticos, tanto do Poder Executivo, eleitos, né, pelo voto majoritário para cargos do Poder Executivo, cargos do Legislativo, das eleições proporcionais, ou se for para o Senado, eleições majoritárias, enfim, cargos eletivos vão ser vinculados aí ao RGPS. Isso é uma boa notícia, né, porque aí acaba com as aposentadorias especialíssimas que os congressistas fazem jus aí na maneira como está atualmente. Então, passariam aí todos para o RGPS, tá? Na situação atual, pessoal, eu sempre enfatizo isso, tá? Cargos em comissão, empregos públicos, ou seja, pessoal da administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. E o cargo temporário, tá? É RGPS, tá? Então, é só você pensar assim, toda a disciplina do artigo 40 da Constituição é para o cargo efetivo, tá? Então, por exemplo, o cargo em comissão, não tem problema a pessoa acima de 75 anos ocupar um cargo em comissão, tá? Porque toda disciplina, a aposentadoria compulsória, estou dando um exemplo aqui, é apenas para titulares de cargo efetivo, tá? Então, se a pessoa tem 80 anos e quiser ocupar um cargo em comissão, ela não pode ocupar um cargo efetivo, tudo bem? Então, só para realçar essa diferenciação aí que existe, né? E é RGPS para esse pessoal que está na tela aqui para vocês, tá? Regime de previdência complementar, pessoal, o que acontece? Os entes que atualmente, né, isso já está previsto na Constituição no parágrafo 14 do artigo 40, os entes podem instituir fundos de previdência próprios, tá? Esses fundos são denominados de previdência complementar. Em havendo esse fundo, então o ente federado pode estabelecer um regime particular, né, pagando para os seus aposentados o teto do INSS, o teto do regime geral de previdência, e se o servidor quiser ganhar acima do teto, ele vai ter que contribuir para esse fundo, tá? Então vejam aí que é uma faculdade, tá? Tanto que a Constituição usa o verbo poder, tá? Então os entes federados que instituírem esses fundos podem fixar o valor das aposentadorias no teto do RGPS,
tá? Então, da maneira como está, isso já existe, tá? Eu cito para vocês, o estado de São Paulo, atualmente existe isso. Se você ingressa no serviço público estadual, na administração direta, você, a título de contribuição previdenciária, você vai pagar os 11% em cima do INSS. Se você quiser ganhar acima disso, você tem que contribuir por fora para esse fundo de previdência complementar, tá? É o FUNPRESP, tá? Fundo de Previdência do Estado de São Paulo, alguma coisa assim. Então, isso já existe no âmbito da administração estadual. Essa previdência complementar já foi implementada no Estado de São Paulo para os servidores estaduais. Tudo bem? Como é que isso fica na nova proposta, né? Devem fixar o limite máximo do RGPS e deverão instituir a previdência complementar. Antes, né, empregava-se o verbo poder e agora a proposta do governo cria-se aí um dever para os entes federados para instituírem aí a questão da previdência complementar e onerando menos o sistema, né, o cofre, né, para pagamentos de aposentadoria e exigindo do servidor, né, se caso ele tenha interesse em receber um pouquinho mais, que ele banque isso, né, por meio dessa contribuição para o fundo, né. Pessoal, abono de permanência, a gente já conversou. Via de regra, o que pode acontecer, pessoal? Então, hoje em dia, o servidor ele é descontado nos 11%, tá, para incentivar ele, né, ele cumpriu todos os requisitos da aposentadoria voluntária, né, mas, né, até a compulsória, lógico, compulsória ele vai ser aposentado, né, mas cumpridos os requisitos da aposentadoria voluntária e até a compulsória ele vai receber de volta os 11% que ele paga a título de contribuição previdenciária, fica empatado ali, né, ele não é, acaba que na prática ele não é descontado em nada, né, porque ele é descontado e recebe de volta, né, a lógica do abono de permanência é essa, tá? Na PEC 287, o ente federado vai poder estabelecer critérios, tá? E o valor será no máximo, né, esse valor que o ente público paga de volta, né, que atualmente é os mesmos 11%, a mesma alíquota que ele paga para a contribuição ele vai receber de volta, e o que a proposta contém é que vai ser no máximo esses 11% de volta. Pode ser que não seja os 11%, certamente, né, está dando margem para que o órgão público, né, o ente federado devolva menos aí para o servidor, tá? E por fim, pessoal, uma última regrinha que não existe atualmente diz respeito à expectativa de vida da população brasileira. O que acontece? Se houver incremento, né, se quando se divulgar um estudo sobre a expectativa de vida da população brasileira, se aumentar em um ano, isso vai acarretar no quê? Aumento também nas idades mínimas, né, nas compulsórias e nas voluntárias também vão subir um ano e isso vai valer também para o RGPS, tá? Para o regime geral, vejam aí, não temos regras nesse sentido atualmente no nosso ordenamento jurídico atual, tá? Pessoal, então assim, qual foi a nossa ideia? Rápidas palavras, apresentar e tentar desmistificar um pouco, né, a famosa, né, a malfadada e tão comentada reforma da Previdência, tá? Sem, claro, com o cuidado, com a cautela de não entrar no mérito aí se isso é bom ou ruim para a sociedade, tá? Fato é que a reforma está aí, ela pode acontecer, né? E como também enfatizei para vocês durante o vídeo, né? Isso é a proposta inicial do governo, até isso ser aprovado e efetivamente ser promulgado como uma emenda à Constituição, muitas modificações podem acontecer ainda, tá? E a gente tem que ficar ligado e acompanhando a tramitação disso no Congresso Nacional para ver que fim vai ter aí essa nova reforma da Previdência que muito provavelmente vai ser promulgada, né, num curto espaço de tempo. Tudo bem? Pessoal, espero ter ajudado, tá? Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo. Um abraço para vocês e muito obrigado.